Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que a gente já falou algumas vezes, foram episódios incríveis sobre esse tema. E hoje a gente vai mais uma vez abordar essa parte do mercado de trabalho, de carreira. A gente vai falar com uma pessoa que é especialista em agilidade, olha só. Que mercado importante que eu tenho certeza que muitos aqui querem saber. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Elias Luz. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Obrigado, Fábio. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aí com a comunidade e tenho certeza que vai ser muito legal esse papo e que você aí de casa, não importa o tempo que você está assistindo ou quando, espero que esse podcast traga insights novos para você também. Muito bom, afinal, esse é o objetivo, né, Elias? E você sabe que uma coisa, é a primeira vez em cento e poucos episódios que eu falei o nome completo da pessoa. Elias Luz, né? Completo aqui que tá aparecendo, a primeira É pessoa. curto, né? Não sei porquê, né? Espero que seja um presságio, que seja um episódio incrível, que eu tenho certeza que vai ser, mas só por curiosidade, nunca falei, não sei porque falei os dois, até o sobrenome. Mas Elias, vamos lá. Agora que a gente já sabe nome e sobrenome, inclusive seu, a gente quer conhecer um pouco a sua história, porque antes da gente falar sobre metodologias ágeis, né, a importância da agilidade, como que é um pouco desse mercado de trabalho, é importante entender como você se conectou com esse mercado, com esse tema. Afinal, a gente fala aqui com jovens, né, que querem, né, tão nesse momento de se conectar com alguma coisa, e pessoas que talvez estejam em transição e queiram se conectar com metodologias. Então, como foi essa sua, né, vivência até chegar na parte de metodologias ágeis, em todo esse tema que a gente vai contar? Legal, Fábio. É interessante que todas as vezes que você fala sobre agilidade com alguém que não é de desenvolvimento ou alguém que não é de uma empresa de tecnologia, geralmente é difícil até, as pessoas falam, mas o que que é isso, né? O que que é agilidade? Então, é importante relacionar, se você que está assistindo o podcast não conhece a profissão de Agile Coach, Agile Master ou Agile Specialist, né, que é a profissão que eu tenho hoje, você pode pensar como alguém estrategista, um pouco mais ali na parte de gestão de processos, pessoas, práticas. Então, é uma gestão estratégica, é uma forma mais simples que eu consigo trazer falando sobre agilidade. E como é que eu me conectei com agilidade, né? Acho que contando um pouquinho do meu histórico, eu venho da área de desenvolvimento de software, então entrei na faculdade lá atrás, Bacana. sem saber muito bem o que que era análise de desenvolvimento de sistemas. Deixa eu descobrir, né? Geralmente o jovem gosta de games, gosta de computador. Ah, gosta de computador, vamos fazer uma faculdade. Mas eu não tinha conhecimento, eu não fiz nenhum curso prévio, né? Fui influenciado por um amigo que gostava de computação, enfim. E curioso que eu não tinha nem computador, eu não tinha Hã? notebook, eu não tinha nada, né? Então, eu entrei na faculdade logo que eu saí do ensino médio. Entrei na faculdade em 2007, 2008, perdão, em Sim. 2008. E, e na faculdade aprendi computação, comecei a trabalhar depois de alguns anos na parte de desenvolvimento de software. E tive o primeiro contato com agilidade na minha primeira experiência, na primeira empresa. E nessa primeira empresa tinha ali o Scrum, tinha o Time Box, tinha a organização de trabalho. E aquilo me chamou a atenção porque, paralelo à minha vida profissional, eu comecei a liderar algumas frentes de uma comunidade que eu faço parte, de projetos voluntários. Talvez tenha aí alguns outros tópicos futuramente, Fábio, para Tem. conversar, mas alguns trabalhos voluntários que, paralelo ao meu trabalho, eu liderava. E em 2013 eu entrei numa pós-graduação na UFSCar, aqui em São Carlos, de onde eu moro. Então, eu moro em São Carlos, São Paulo. Sim. E nessa pós-graduação eu tive um projeto real. Então, tinha um projeto real onde a gente faria, nós faríamos, o meu time faria esse projeto e nós iríamos dividindo os chapéus de dentro do time. Um dos chapéus era o líder ágil. E o líder ágil Após já ali era ia organizar o em trabalho. agilidade já. Oi? Após já era na área de agilidade. Após era desenvolvimento de software, mas tinha o módulo de agilidade. Então, Entendi. todo o projeto que a gente desenvolvia, a forma de fazer gestão do projeto era com agilidade. Entendi. E aqui eu faço um parênteses, Fábio, sobre agilidade, né?
Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre os benefícios, mas tem muito. Agilidade não é rapidez. Então, é assim, nós precisamos de agilidade na nossa empresa. Não quer dizer que você precisa ser. Não é necessariamente rapidez. Agilidade tem muito mais a ver com adaptação. Então, por exemplo, um Titanic não é ágil. Ele não consegue se adaptar, certo? Um barco grande. Então, a ideia de você dividir em entregas menores, você dividir em time box, em releases, e dividir o trabalho em fatias menores é para que nós identifiquemos o mais cedo possível um feedback do cliente e a gente corrija nas próximas versões. Então, por exemplo, um paralelo legal que eu gosto de fazer na hora de explicar agilidade é que no modelo tradicional você planeja, você executa, sei lá, por 3 meses, 6 meses ou até um ano. Os projetos da primeira empresa que eu trabalhei, Fábio, eram projetos do governo. Eu lembro que tinha um projeto de 3 anos. Então era um planejamento grandão, assim, de sei lá quanto tempo, e 3 anos para ser entregue. Isso não é agilidade. Isso, na verdade, vai fazer com que. Por que não é agilidade? Porque você não tem feedbacks rápidos, o mercado pode ter mudado quando você fizer essa entrega de 3 anos, o cliente já nem quer mais aquilo que ele pediu, e eu nem falo só de 3 anos, talvez seja 3 meses. Então, em 3 meses, o nosso mercado muda muito, né? Sim. Então, a agilidade tem muito mais a ver com a gente entregar mais rápido, ter feedback mais rápido e melhorar mais rápido. Então, cada vez que nós recebemos um feedback de uma entrega curta, sei lá, de 1, 2, 3 ou 4 semanas, a gente recebe do cliente, bom, era isso, pô, continua aí. Ah, eu pensei nisso também, o mercado está trabalhando com essa tendência. E a gente redireciona o nosso trabalho, né? Então, esse é um dos princípios da agilidade, né? Que é a gente poder se adaptar também. Muito bom você falar sobre isso, Elias, né? E você já começou dizendo que você teve uma transição, né, de carreira, né? Você foi, e até que é uma Sim. transição um pouco próxima, né? Porque a tecnologia ela vem muito aí em conjunto com metodologias ágeis, né? Porque ela muda muito rápido, né, Elias? Você está aprendendo uma Sim. programação, depois a linguagem muda, as ferramentas mudam, né? A biblioteca que você estava usando mudou as funções. Realmente, ela tem um pouco como essência essa necessidade de agilidade. Então é bacana, né? E ver que Sim. também você teve essa transição, que foi um contato, né? Você disse o primeiro contato, né? Que você teve com agilidade logo na primeira oportunidade, e depois na pós-graduação, quando foi necessário, né? Que era um módulo que você disse, você ter essa parte de agilidade em desenvolvimento de software. Mas vamos pensar agora um pouco, Elias, né? Na parte mais macro ali, quando a gente fala de empresas, né? Por que uma empresa, por exemplo, ela deveria adotar metodologias ágeis, né? O que isso pode beneficiar uma empresa? Você acabou de falar com as questões de prazo, entrega, ok? Até ficou Uhum. claro essa parte de conseguir se adaptar, que foi uma coisa muito bacana você trazer, né? A agilidade não é rapidez, é adaptação. Mas quais são os outros benefícios que uma metodologia ágil pode trazer para um time? E também, complemento a pergunta, a agilidade é para todas as empresas? Né? É para todo mundo, né? Como é que isso deve ser analisado quando você vai, né, colocar uma metodologia ágil dentro de um time, dentro de uma empresa? Legal, legal, boa pergunta. Os benefícios, Fábio, eles são gigantescos. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está diante de uma entrega, ah, ainda ontem eu vinha fazendo um exercício de estratégia dentro de um projeto, dentro de uma empresa. Eu presto uma consultoria Sim. e, por exemplo, qual que era a dor? Geralmente a gente parte da dor, né, Fábio? Qual é a dor que você tem dentro da sua empresa? Porque é complicado você trazer um processo e às vezes o processo se torna, na verdade, um peso ali para a empresa, né? Então a gente começa pela dor. A dor dali da empresa que ontem eu estava conversando era visibilidade. A gente não tem visibilidade, estamos há 3 semanas de entregar, de fazer a nossa entrega, a gente não sabe se a gente está com 50, 70 ou 90%, por exemplo. Outra coisa, visibilidade é uma coisa, a gente não sabe muito bem que tipo de ações a gente precisa tomar para melhorar as nossas entregas. Então, por que que a agilidade é importante para uma empresa? Aí eu vou explicar, né, de uma forma prática.
Vamos supor que chegou uma necessidade, né? Então, chegou uma necessidade, um projeto ou um produto que a gente precisa desenvolver. Se a gente começar, fiz um planejamento ali e começar a fazer, como é que eu vou fazer o acompanhamento disso? Como é que eu consigo entender a saúde do meu projeto, a saúde da minha entrega? E na agilidade, a gente geralmente fala de uma preparação. Então, a gente identificar quais são as atividades, para que nós tenhamos uma organização inicial, certo? Então, como que eu vou fazer adaptações no meio do meu processo de entrega? Eu vou fazer adaptações se eu tiver visibilidade. Então, tudo que nós fazemos precisa ter, a gente precisa ter uma visibilidade, a gente precisa ter um fluxo. E eu começo geralmente as consultorias, Fábio, falando sobre qual é o fluxo de ponta a ponta. Então pensa assim, você foi lá comprar um Corolla. Sim, Você fez um pedido para, sei lá na loja você falou assim, eu quero um Corolla 2024. Isso é o primeiro ponto do fluxo da sua entrega, do seu produto ou, enfim, da sua empresa. Pedido. Então, a pessoa lá vai ver se tem estoque, vai ver se tem disponível, por quanto tempo. Vamos supor que não tem disponível. Não tem disponível, vai para a fábrica. Na fábrica, eles vão pedir as rodas, os equipamentos e vão construir, vão desenvolver isso. Depois que desenvolveu, vai para a qualidade, vai para a etapa de revisão, de teste, até que vai para a entrega. Então, tudo isso é um fluxo de ponta a ponta. Na agilidade, a gente fala muito sobre fluxo para que um time, geralmente, ele não faz tudo dentro de um fluxo, ele é parte desse fluxo, certo? sim. Então, a visibilidade desse fluxo como um todo faz com que a gente identifique gargalos, identifique filas, identifique otimização. Então, por exemplo, dentro de uma etapa de pedido e de uma etapa de verificar se a gente tem aquele Corolla, aquele carro, pode ser que tenha um gap grande ali. Então, como é que a gente otimiza isso? Como é que a gente organiza? Então, agilidade tem a ver com, como eu disse lá no começo, tem a ver com visibilidade, tem a ver com otimização de processo, de fluxo, e principalmente porque você não otimiza aquilo que você não enxerga, você não melhora aquilo que você não consegue enxergar, certo? Sim. Então, como que uma empresa pode se beneficiar com agilidade? Primeiro, visualizando o seu trabalho como um todo. À medida que você visualiza, você tem insights de melhoria. É bem provável que a maioria dos nossos processos e fluxos que a gente não tem desenhado ou visíveis, a gente tenha gaps dentro dele, a gente tenha gargalos dentro dele, certo? Filas dentro dele. Então, a ideia é que a agilidade traga a luz, acenda uma luz dentro do processo e a gente começa a enxergar quais são os pontos de otimização. Então, tem alguns cases muito legais que eu, enfim, posso mencionar, mas de como que otimizando algumas pequenas etapas, só jogando luz num processo, a gente reduz, por exemplo, uma entrega de de 5 meses para 1 mês e meio. Parece que é um negócio absurdo, mas quando a gente começa a mexer com umas etapas de otimização, tem cases assim que você fala, não é verdade. Até que quando eu construo cases, geralmente eu gosto de trazer feedbacks de C-level, de gerência, porque um ponto que acontece, Fábio, é que nesse fluxo você tem um time de 4 pessoas, ou sei lá, um time de 20, tanto faz. Você não entende a capacidade do seu fluxo. Aí você começa a fazer um projeto. Chega um outro prioritário, você concorre com outro, e com outro, e com outro. E quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, menos você entrega. Então o período que poderia ser 2 meses vira 4. Por quê? Porque você está concorrendo e fazendo muita coisa. Olha aqui a falsa impressão que a gente tem. Se eu estou fazendo os 4 projetos, quer dizer que os 4 estão andando, mas olha o problema. Se você pausa um, o trabalho do conhecimento também vence. A gente tem a noção de que numa empresa alimentícia, se você não usa o tomate ali que vai vencer em 2 dias, ele vai apodrecer e vai mesmo. Só que no trabalho do conhecimento, se você começa um negócio e para, também você vai precisar retomar tudo aquilo depois. É um conhecimento que tem data de validade, certo? Então, isso é muito comum nos desenvolvedores. Eles falarem assim, nossa, eu fico pulando de projeto em projeto, eu tenho que começar a entender tudo de novo. Na agilidade, a gente tem um princípio que é pare de começar
e comece a terminar. Então, pare de puxar novas coisas e veja as coisas sendo concretizadas, sabe? Então, esse é um ponto. A agilidade ajuda a gente a ter visibilidade do fluxo completo, identificar onde que a gente tem possíveis pontos de otimização e também ajudar as pessoas a entenderem, Fábio, que quanto mais elas fazem em paralelo, menos elas entregam. Isso parece contraintuitivo, mas quanto mais coisa a gente faz ao mesmo tempo, menos a gente tem na outra ponta, né? E a segunda pergunta que você fez, né, se agilidade é para todas as empresas. Eu digo que sim, mas eu trabalhei construindo processos em aproximadamente 24 times, nos últimos anos. Nenhum deles tinha o processo igual, nenhum deles. A gente Quando a gente fala assim, a empresa precisa de agilidade, ela precisa de luz. Se ela precisa enxergar, ela precisa de agilidade. Então, a agilidade traz luz. Eu brinco, né? É um interruptor, assim. Então, quais são as insatisfações, quais são os problemas, quais são os gaps. Então, a agilidade, ela é para todas as empresas, mas não da mesma forma. Tem empresa que funciona entregando semanal, tem empresa que funciona quinzenal, mensal. E tem empresa de suporte, tem empresa que é muito mais próxima ali do waterfall. Então, a questão é que precisa ter um diagnóstico, Fábio. Qual é o diagnóstico desse time, desse fluxo? E aí a gente constrói um processo para que o processo sirva à entrega e não a entrega vire a serva do processo, tá? Então, o processo, na verdade, ele é um apoio para que nós façamos o nosso cliente mais feliz, ou que ele tenha brilho no olho, né? Como a gente fala, para que o nosso cliente tenha brilho no olho. Muito bom, adorei a resposta, Elias, e faz muito sentido, né? Você traz exemplos muito lúdicos para a gente entender, né? A parte de iluminar, né? Enxergar o processo, né? Primeiro entender qual que é o fluxo completo, né? O que que a gente está, da onde começa, né? Até onde termina o fluxo todo, porque daí Sim, você consegue realmente entender os possíveis problemas e, como você disse, né? Se você não consegue otimizar aquilo que você não enxerga. Então, primeiro de tudo, é preciso você entender todo o processo, né? Entender tudo o que acontece. Como você diz, né? As empresas N aí que você falou, nenhuma era igual a outra. Então, assim, tem cada solução para cada empresa, mas adotar metodologias ágeis nos parece aqui sempre uma boa ideia. E você falando aqui, né? Você sim. falou sobre nunca essa questão de começar, é engraçado. Que hoje cedo, né, eu sempre tenho alguma coisa que acontece no meu dia que está relacionada ao podcast. Eu não entendo por quê. Mas hoje cedo eu falei pro cara que tava do meu lado, eu falei, cara, eu peguei uma péssima estratégia essa semana, porque eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente o mesmo problema que você falou. Eu falei assim, não, Sim, eu vou fazer, ontem foi segunda-feira. Eu falei, segunda, quarta e sexta eu vou fazer esse projeto, quinta e terça eu vou fazer um outro. Sei lá por que eu decidi essa péssima estratégia. Daí, mas eu falei, cara, mas tá ruim. Porque quando eu vou começar na terça, beleza, eu comecei, interrompi terça noite e comecei hoje. Cara, eu tive que relembrar o que eu tava fazendo. E aí, se eu parar hoje à noite sim, pra voltar na sexta, eu vou ter que relembrar na sexta. Aí você perde esse tempo, é verdade. Né? Aí você fala, pô, mas aí sim, você não vai fazer as coisas em paralelo? Bom, aí você tem que ter times, uma estratégia, cada um vai fazendo as coisas, tudo bem, as coisas podem acontecer em paralelo, mas o seu raciocínio, né, porque você tá falando aqui, pra mim uhum, é 100% verdade. Né? Toda vez que eu tenho que ir e voltar, péssima estratégia. Inclusive, vou mudar ela sim. depois desse episódio. E até assim, acho que dá para eu diferenciar, né, uma estratégia mais tanto pessoal quanto uma coletiva empresarial Sim, e organizacional, né? Essa pessoal que você falou é interessante porque tem uma técnica que chama Pomodoro, não sei se você conhece, né? não, Aquela técnica é uma técnica que o Pomodoro é aquele antigo tomatinho que as nossas avós usavam para fazer bolo, elas sim. giravam assim, né? Os 30 minutos do forno e tal, e aí terminava. E basicamente essa técnica é você ligar o seu ciclo de concentração. Então, a sugestão da técnica Pomodoro é você ter ciclos de concentração e ciclos de descanso mental. Então, você faz um ciclo de concentração de 30 minutos na atividade que você está, e você põe o celular no modo avião, você põe você não vai ver e-mail naqueles 30 minutos, você não vai sair dali. Então, 30 minutos, descansa 5 minutos.
mais 30 minutos, descansa 5, mais 30, descansa 15. Aí tem algumas variações ali, de 45, descansa 15. Por quê? Porque geralmente isso, você vai entender, Fábio, geralmente a gente começa fazer alguma coisa, aí vai ver o LinkedIn, aí vai ver o WhatsApp, aí toma um café, aí volta para fazer isso. Um negócio que era para durar 15 minutos, a gente levou 1h30, 2 horas, por causa dessa essa rotina nossa de perder o foco o tempo todo. Então, isso é uma estratégia mais pessoal, né? Então, concentração, porque isso que é legal, a recompensa que a gente vai ter são 5 minutos pós 30. Então, 5 minutos você vai abrir seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram, volta para concentração para fazer o que você tem que fazer. Aí vai ter os 15 minutos, você vai levantar, vai esticar as pernas, vai pegar um café, tal, vai olhar a janela, certo? Então, percebe que você organiza as suas prioridades. Sim. E você não, você deixa aquilo que é importante na hora que é importante, né? Isso no foco pessoal. No empresarial, é muito mais, por exemplo, é o que você disse, a gente conheceu o fluxo, conhecendo o fluxo de ponta a ponta, eu sei que vai chegar o momento de eu fazer tal coisa. Ah, uma coisa que eu fiz recentemente numa consultoria, Fábio, foi mapear esse fluxo de ponta a ponta, identificar as dores de cada ponto desse fluxo. Então, pensa que o fluxo tem comercial, Sim. tem galera de produto, desenvolvimento, teste e implantação. Todo mundo desenhou o fluxo, atividades do fluxo, ferramentas do fluxo e dores. E aí a gente começa a focar nessas dores. E aí, falando um pouco sobre, relacionando com o Pomodoro, ao invés de o comercial começar a empurrar um monte de coisa para desenvolvimento, eu falo assim, ô comercial, vem cá, você semana passada pediu para eu priorizar isso aqui. Aham. Priorizado, a gente terminaria em 2 semanas. Você está me dizendo que é para eu parar isso aqui que você disse, para eu começar esse segundo? Ele vai falar assim, não, esse primeiro é importante, então eu vou esperar. Você percebe que é uma conversa muito mais honesta do que Sim. o comercial ou o produto só empurrando coisas? Não, esse aqui é para 2 semanas, esse aqui é para 3. Então, essa resposta, Fábio, eu tive muitas vezes, de falar assim, bom, então você está sugerindo que a gente pare isso aqui, que você me deu anteriormente. Ó, isso aqui eu não posso parar. Ah, então beleza, então eu volto aqui daqui uma semana. Entende? Sim, Então, a sim. agilidade dá pra gente métricas, eu não falei ainda de métricas, mas nos dá dados que embasam esse tipo de conversa, Sim. entendeu? Aí os dados, por exemplo, vão dizer assim, ó, o tempo de espera dentro do fluxo de desenvolvimento foi 60%. Você fala assim, caramba, 60% foi tempo esperando? É, por conta dessa concorrência de projetos, entendeu? Muito, muito bom Então, você trazer esses exemplos. E agora, ô Elias, você até vai me embolar aqui na próxima pergunta. Eu já vou emendá-la aqui, porque ela já estava aqui quase saindo do forno. Porque justamente você falou sobre agilidade, agora a gente começou a falar um pouco sobre até a parte pessoal, que eu dei o exemplo, né, que hoje aconteceu isso aí comigo. Você falou, legal, isso aí realmente acontece. Você falou da questão do Pomodoro, e aí você deu esse exemplo que eu acho que grande maioria das pessoas está fazendo alguma coisa, abre uma abinha, porque hoje é tanta informação, é né? a Tanta famosa possibilidade. procrastinação, né? A gente tem um É. pouco E tá toda disso. hora, o celular tá aqui, recebe mensagem, realmente você precisa deixar no modo avião, ou sei lá, falar agora eu preciso me Sim. concentrar. E assim, sinceramente, eu não consigo muito mais do que 30 minutos hiper focado. Eu não consigo, pode ser que tenha alguém que Sim. consegue. Então assim, você fala, pô, mas só 30. É bom você dar umas pausas. E se conhecer também, porque eu vejo que eu não Uhum. administro isso muito bem, é um ponto que eu preciso melhorar. Mas eu pelo menos entendo que eu não sou bom nisso e que eu tento melhorar a minha concentração nesses pontos, trazer um pouco mais do que você fala, para que eu seja mais ágil, né? Mas quando a gente fala isso, agora que é o ponto bacana de se perguntar, você acabou de falar em dados. E você falou anteriormente Uhum. também que você não consegue, né, otimizar aquilo que você não enxerga. Tudo bem, mas depois que você enxerga o processo, para você dizer que você melhorou a agilidade da sua equipe, como que você mede isso, Elias? Né? Como é que é mensurável isso? Quais são os indicadores que podem dizer que aquela equipe é ágil, que aquela equipe não é ágil, que esse processo melhorou a sua agilidade, que esse processo não melhorou? Como agora, partindo desses princípios, a gente consegue mensurar a agilidade dentro de um time, dentro de um processo? Legal, legal. A gente fala de muitas métricas na agilidade.
que faz com que a gente entenda que de fato funcionou ou está melhorando, né? A mais básica é o tempo de entrega mesmo. Então tem o lead time que a gente chama, né? O tempo de entrega daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, uma outra métrica que a gente consegue enxergar é o tempo de espera. O Hum, quanto as nossas atividades precisaram ficar esperando dentro de uma fila, dentro enfim, esperando uma próxima etapa. Uma outra métrica que a gente pode dizer é o tempo de bloqueio. Por exemplo, não me preparei o suficiente para essa atividade. E um exemplo que eu também sempre dou, para ser mais lúdico, aí eu volto na métrica. Imagina que você está na cozinha e você vai fazer um bolo de chocolate com, sei lá, com banana, já e até aí você imagino. não preparou, você não preparou os ingredientes. Você não sabe se tem aveia, se tem banana, se tem farinha, se tem o açúcar que você quer usar, se tem todos os ingredientes. Aí você foi lá, ligou o forno e começou a bater o ovo. De repente você fala, caramba, não tem aveia. Aí você tem que ir lá no vizinho bater. Isso já se torna. Vocês percebem que o tempo Não, ele já vai aumentando. eu vou te dar até um exemplo, que agora você lembrou, eu me deu uma raiva aqui, porque eu lembrei Ah, de um processo. Porque eu tava fazendo um dia, esse ano mesmo, acho que foi esse ano. Foi esse ano. Tava fazendo um projeto, né? Tal, a parte de eletrônica do carro. E aí tinha se tomado decisões de se usar certos componentes. Que, sei lá, porque queira uhum, era o que tinha lá. Tudo bem. Estava lá eu fazendo o projeto, tá? A parte de manufatura naquele momento. E aí acabou aquele componente. E aonde compra? Porque eu não tinha pensado nisso. Eu falei, caramba, onde compra? Eu peguei esse cara, primeiro, como que pegou e não tinha um estoque, né, pra fazer tudo, mas tudo bem. Aonde compra? Cara, não sim, tinha onde comprar. Porque era uma peça que já tinha saído de linha e tava lá no estoque que já tinha saído de linha. E, cara, eu fiquei sem ter onde comprar a mesma peça. Tinha diferente jeito. E aquilo me atrapalhou de um jeito, cara. E é exatamente o que você falou. E uhum, aquele dia eu queria sim, de raiva. Eu falei, cara, mas por que não planejou? Você quer começar uma coisa? Então vamos ver todos os produtos, vamos ver tudo que a gente vai precisar, se a gente tem, se não tem, onde compra, né? E é exatamente o que você falou. Eu só tô, né, fiz essa sim, interrupção porque eu sim. fiquei bravo com essa lembrança. É legal porque isso aí vai virar uma métrica de bloqueio, Sim. entendeu? Então vamos supor que lá eu estou usando um quadro para organizar as minhas atividades. Quando eu entendi que eu não tenho a peça ali, no seu caso, a aveia, o ovo, eu vou ter que bloquear essa atividade e sair atrás para buscar, Sim. certo? Então, se eu tenho uma expectativa de terminar o bolo em 1h30, eu já não vou terminar em 1h30. Então, essa é uma métrica de bloqueio. E qual que é qual foi o problema disso? Eu não refinei, eu não organizei as minhas atividades. Então, geralmente na atividade eu já recomendo que haja um refinamento, que é eu pegar a atividade, ela entender, bom, eu vou fazer um bolo de chocolate, eu preciso desse ingrediente, deixa eu colocar aqui na mesa. Bom, eu até tenho aqui aveia, mas não é suficiente, deixa eu ir comprar, ou deixa eu pedir para alguém comprar. Por quê? Você percebe que eu estou otimizando o meu desenvolvimento? Sim. E aí você fala assim, não, mas eu estou gastando tempo mesmo assim para organizar. Não, porque na agilidade a gente tem dois conceitos que se chama upstream, que é antes de a gente começar a trabalhar efetivamente, e o fluxo de delivery, que é quando a gente de fato põe a mão na massa. Essa preparação, ô Fábio, ela acontece ao mesmo tempo que eu já estou preparando o outro. Então vamos supor que eu tenho dois bolos para fazer. Estou fazendo um, ele está no forno, está esquentando, tá assando ali. Eu já estou preparando o próximo. Porque a hora que eu for começar o próximo, eu já vi se eu tenho os ingredientes, minha sogra mora no mesmo condomínio que eu, ela vai vir aqui trazer o ingrediente para mim. Terminei esse do forno, o outro está pronto para entrar. Percebe? Então, quando a gente fala de métricas, as métricas evidenciam a nossa falha de fluxo, a nossa ineficiência, Sim. certo? Então, eu poderia fazer mais rápido? Poderia. Aí você fala assim, por isso que agilidade não é fazer mais rápido, mas na consequência você acaba fazendo mais rápido. Entendi. Entendeu? Porque você está organizando melhor o seu trabalho. E aí eu estou falando de exemplos pequenos, mas pensa nisso numa estratégia de um fluxo que envolve, sei lá, por exemplo, hoje eu estou trabalhando no Grupo Boticário num fluxo que tem, numa AVS que tem 25 times. Imagina num contexto maior que tem 100 times. Então, como é que a gente olha para um fluxo de 100 times, que cada time tem 10 pessoas, por exemplo?
como é que a gente começa a otimizar esse tipo de fluxo? Então, eu tô explicando um pequeno. Sim, Agora, quando a gente abrange isso, tirando uma semana daqui de tempo de espera, de fila, de bloqueio dali, cara, isso cai de 5 para um mês e meio. sim, Parece bobeira, mas agora quando a gente reduz, faz muito sentido, sabe? Então, agilidade tem muito mais a ver com essa organização do trabalho. Aí no fluxo de delivery aqui, esse feedback. Então vamos lá. Vamos supor, né? Dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que antes de eu casei em 2016, né, Fábio? aham. E eu mandei fazer um bolo, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele tinha 8 quilos, tá? Oh, Mas existiu uma prova do bolo. Eu provei um pedacinho do bolo antes de eu comprar o de 8 quilos. aham. Imagina se eles me Melhor, fazem um bolo melhor. de 8 quilos e eu não gosto, cara. Sei lá, tem um ingrediente lá que eu não. Teve um dia que era o dia do feedback. Eu ia lá, eles fizeram um bolinho assim, pequenininho. Fui provar, trouxe um pedacinho para casa. Falei, pô, legal, é isso. Não, tira o morango desse bolo aqui. Aí eles foram executar o de 8 quilos. Então, esse feedback rápido é o foco no cliente, porque o nosso foco não é entregar por entregar. Eu não quero entregar por entregar, eu quero entregar e ter o meu cliente feliz. Percebe? Então, Sim. é muita coisa que eu estou jogando assim, mas tudo isso, tudo que a gente está falando, métrica, organização, planejamento, é para quê? Para que o nosso cliente lá na outra ponta ele tenha o melhor produto possível na mão dele, sabe? Sim, sem dúvida, né? Quando você fala sobre fluxo, né, e otimizar o fluxo, otimizar o processo, é para atender melhor a outra ponta, né? Que é as tomadas de decisões, o cliente, a razão do negócio, o que acontece do produto final. E por isso que é importante, né, quando você nos explica a importância da metodologia ágil, que ela vai otimizar esses Sim. processos. Agora, Elias, você falando sobre isso, você falou um pouco sobre time, né? E é bacana porque eu queria entrar um pouco nessa área. Porque até mesmo falar um pouco de dados agora, né? Você falou sobre dados e antes de fazer a pergunta, só fazer esse paralelo. E a gente vê hoje muito data science, machine learning, que os dados vão dominar não sei o quê, que tem inteligência artificial e tal, tudo bem. Tá sim se tendo uma grande revolução baseada em dados no universo do mercado de trabalho, concordo. Mas se Uhum. você for olhar mesmo para as empresas, são pouquíssimas que estão maduras com os dados, são pouquíssimas Sim. que já tem toda essa estrutura que você enxerga de um banco de dados, tomada de decisão, são poucas. São poucas. Sim. E por que eu estou te falando isso? Porque também são poucas as empresas que têm, de fato, times ágeis, metodologias ágeis. Por mais que não seja a minha área, eu imagino que não é toda empresa que você vai que vai estar assim. Pelo contrário, eu acho que a maioria não. Porque ainda, por mais que se fale muito sobre agilidade, eu acho que tem-se muito ainda para desenvolver dentro das empresas. Tá? Sim. E assim, ao menos nas que eu trabalhei, não conheço nem de longe, né, essas metodologias que você está falando. Então, assim, como que a gente consegue, dentro de um time, fazer essa, o que a gente pode chamar de transformação ágil? Né? Como que você Legal. consegue, dentro de um time que, por exemplo, não utiliza essas metodologias, como que você consegue chegar lá e falar, galera, a gente precisa começar a utilizar, por onde que começa, o que que é essa mudança, como que acontece essa transformação ágil dentro de um time que não é ágil por definição dessa metodologia. Legal, legal. Eu gosto de dizer, Fábio, que a gente precisa partir de princípios, sabe? Então, uma transformação ágil é uma transformação cultural, né? Então, a gente parte de princípios. Eu não falei aqui de metodologias ágeis ainda, porque eu não preciso começar falando de metodologias. Tem Scrum, Kanban, Lean, XP, tem muita coisa aí no mercado, mas uma transformação dentro de um time, eu gosto muito de começar com alguns princípios. Então, por exemplo, um princípio é a visualização do trabalho. É o quê? Fábio, tudo que você faz precisa refletir no nosso quadro de atividades. Então, por exemplo, tem a daily, que é a atividade a reunião diária que a gente faz, de 15 minutos, onde a gente olha para esse quadro e a gente vê as atividades. O que falta para essa atividade ser entregue? E aí, se alguém chegar e falar assim, eu estou fazendo tal coisa, eu estou olhando no quadro e falo assim, bom, mas cadê a sua atividade? Por quê? Você falou sobre dados, né? Como que eu
como que eu tenho dados suficiente para dizer que eu tomo decisões baseadas em dados? Gerando dados. E como que a gente gera dados no desenvolvimento de software? Registrando todas as nossas atividades e atualizando elas. Então, essas dailies é uma sincronização do time, onde a gente olha para o quadro e nesse quadro, então, a gente brinca que as atividades é que falam, né? Onde elas estão, se tem algum bloqueio nelas. E aí, falando de transformação, visualização do trabalho é uma coisa. Outra coisa é gerenciar esse fluxo de trabalho. Então, esse acompanhamento, né, esse acompanhamento frequente do trabalho, essa organização visual do trabalho. Uma outra coisa, a gente começa a perceber essa quantidade excessiva de cartões. Então, vamos lá, princípios, visualização do trabalho, gerenciar o fluxo de trabalho. Então, o time tem que saber qual certinho são as etapas de trabalho deles. Eu tenho uma etapa de teste, de revisão, enfim. E, por último, eu geralmente sugiro a gente fazer uma coisa de cada vez ali. Então, por exemplo, limitar o trabalho em processo ali, né, em progresso. Então, controlar essa ocupação ali do time, tá? Então, falando de transformação, eu não gosto de começar uma transformação trazendo metodologias, tá? Então, a gente diz que é uma abordagem agnóstica baseada em princípios, tá? Começando pequeno, começando com o que a gente já tem hoje, que é uma frase muito comum no Kanban, comece com o que você tem hoje. Então, a gente pega o que a pessoa tem, o que o time tem já, dá uma consciência de fluxo para eles. Então, por exemplo, vocês têm esse fluxo de desenvolvimento que está conectado a um fluxo maior. Tá, beleza. E essas bases que a gente comentou sobre visualização do trabalho, limitar o trabalho, ciclos de feedback, ajudam o time a construir os dados que a gente está falando. E eu já vou te trazer uma abordagem. Dados, Fábio, é o que mais me ajudou a ter resultado na carreira. Eu vou comentar alguns deles agora, daqui a pouco. Então, lançar bases. Como que eu consigo ter dados? Tendo todo o trabalho registrado, gerenciando esse trabalho visualmente, limitando esse trabalho também para não puxar tudo e aí você não entrega nada, né? Tendo ciclos de feedback do time, que é essa daily, por exemplo, essa daily que a gente vai sincronizar e manter atualizado, um planejamento ali semanal, quinzenal, que a gente consegue definir, olha, essa semana a gente vai focar nessas atividades. Não que não possa mudar as atividades que eu puxei, quer dizer que eu preciso fazer acordos. Beleza, eu vou parar essa para puxar aquela. E ter políticas. Quais são as políticas? Para dizer que uma atividade está entregue, eu preciso ter testado ela primeiro. Então, perceba que para começar uma transformação dentro de um time, eu preciso ter princípios. E não falei de metodologia, princípios, Sim, né? Visualização do trabalho. muito. Então, lançando essas bases que fortaleçam uma cultura ágil, sabe? Lançando bases e aí alimentando, né? Alimentando uma forma de trabalho que vai dar muito resultado ali na frente, que são os dados, sabe? Sim. Então, sempre começar pequeno. Eu gosto muito do trabalho colaborativo, sabe, Fábio? Porque, como eu te falei, eu tive 26 times, eu acho, que eu trabalhei construindo processos e tal. Se eu chegasse no time e falasse assim, ó, eu tenho o processo perfeito para vocês, tá, eu vou colocar. Sabe o que ia acontecer? Eu ia acreditar no processo e eles não. E a hora que eu saísse, o processo não ia continuar em pé. Então, a agilidade, na verdade, é um aculturamento para que as pessoas entendam, aprendam e empreendam. Então, elas vão ser os donos do processo, não vai ser eu, entendeu? Sim, sim. Porque senão não se sustenta. Não é uma cultura se eu for dono e o único que manipula. Até por isso, hoje no mercado, tem aumentado muito mais os agilistas estratégicos e diminuído um pouco os agilistas de time. Porque o estratégico, ele é muito mais, ele tem uma visão muito mais do fluxo do que da atividade em si pequenininha ali, entendeu? Então, falando de transformação ágil, Fábio, eu preciso trabalhar num aculturamento a partir de princípios, tá? Sim. Visualização talvez é o mais importante. Muito bom. E é super importante, Elias, você falar isso. E eu acho que, assim, eu até quando a gente conversou aqui no MatrizCast, em outro episódio, sobre metodologias mais em específico, né? Não sobre Uhum. agilidade, talvez, assim, em si, mas
isso foi falado também, cultural, e agora você falando de novo, está entrando cada vez mais aqui na minha cabeça, porque é 100% cultural, né? Não adianta você Sim, vir com um método, um caderninho lá, um Kanban, ou sei lá, qualquer outro da vida, e falar, vamos implementar isso, se a mentalidade de quem está ali, né, no gerenciamento, quem vai aplicar, quem é o sim. líder do time, não tiver isso, não vai adiantar nada. É Né? Se isso. a pessoa não É. entender, né, que, pô, mas o que que você, cadê o quadro? Se a pessoa não tem nem o quadro de atividade, o que que você vai implementar ali? Né? Se as coisas são talvez por demanda, são por horas, a pessoa não tem controle de nada, é sempre na loucura, na correria. Então, isso é exatamente cultural. Eu voltando, Sim. né, numa época que eu, né, durante a faculdade, eu fiz faculdade, eu entrei no mesmo ano que você, entrei em 2007, na verdade, em 2007, não lembro se foi 2007, 2008, mas eu tive um papel de liderança dentro de um time, que era um time de Fórmula, de carros de Fórmula, eu participei 8 anos desse time. E dentro deles chegou um momento que eu era o líder do time, né, um pouco antes. E cara, teve uma época que tinha pouca gente, cara, não tinha nenhum controle de nada. Eu fazia as coisas por loucura, porque não tinha como Exato. controlar. E como que alguém ia chegar para mim e aplicar um método ágil ali? Não tinha como, né? Eu precisava ter mudado a Cara, minha cabeça primeiro. sim, é interessante que o que eu mais ouço dos gerentes, dos líderes, é: Elias, eu não sei direito o que está acontecendo e eu acabo caindo no microgerenciamento, que é um problema, você ficar microgerenciando as atividades das pessoas, né? E aí a agilidade, ela prega muito mais uma visualização. Então, por exemplo, o gerente, ao invés de ele vir aqui, Fábio, o que que você está fazendo? Ah, você não terminou isso ainda? Não, não é Fábio. Ele vai entrar no quadro do time, ele vai entender as atividades onde elas estão, e se ele quiser mais detalhe, ele pode não só clicar no card ali, que a gente orienta a detalhar, ou participar de uma dele, como ouvinte, e perguntar alguma coisa. Então é isso que tu disse, liderando um time, Fábio, como é que eu consigo dizer se está bom ou se está ruim? Se eu não tenho números, eu não tenho visualização, eu não tenho informações, né? E aí o Lean fala muito de desperdício. Então, desperdício para a gente passa a não existir. Tem inimigos invisíveis, né? A Sim, agilidade lança a luz para os inimigos invisíveis, que é o desperdício, que são as filas, certo? Então, é essa prioridade que muda o tempo todo, e aí ninguém está medindo quanto ela está afetando. sim. Então, a ausência, como eu disse, né, a agilidade ela vem dando luz, ferramentas, muito mais ferramentas do que necessariamente prescrever um processo, tá? É muito menos prescrever um processo e é muito mais dar princípios, práticas e sempre, sempre, sempre que a gente vem trazer uma prática para o time é o porquê daquela prática. Ah, eu preciso que você registre suas atividades. Por quê? Porque ali na frente a gente tem por exemplo, o gerente não vai ficar precisando fazer microgestão, porque a gente vai conseguir medir se a gente está ficando muito bloqueado ou não está. E por fim, ter dados. Eu não sei se você já ouviu esse termo, que é o forecasting e previsibilidade. Para mim é um dos temas mais importantes assim, quando se fala de sucesso com o cliente, né? É quando você consegue, com algum grau de certeza, dizer assim: nós entregaremos essa atividade em X tempo, com X% de certeza. Então, previsibilidade de entregas, e como eu disse, eu tenho vários cases muito legais usando previsibilidade, onde o time fica confortável de trabalhar e saber que, cara, a gente sabe para onde a gente está indo, ou melhor, você está numa ponte e você enxerga o outro lado, sabe, Sim. Fábio? Você não está numa névoa assim. Putz, estou correndo, não sei para onde se vou chegar, se estou rápido, se estou devagar, né? Você enxerga do outro lado. É isso que trabalhar com dados dá pra gente. Sim. Previsibilidade das nossas entregas. Muito bom, né? E vou acrescentar coisas, Elias. Quando você coloca, né, as atividades, quando você coloca o colaborador, a pessoa no entendimento do fluxo, você traz para ele uma sensação de pertencimento muito maior do que aquele Exato, cara que está fazendo. Então, acabei agora, o que que é isso? Não, faz aquilo. O cara se sente um perdido, não sabe nem o que está fazendo. Vai trabalhar, exato. trabalhar, trabalhar. O cara não sabe se ele fizer em 10 minutos ou se ele fizer em 2 horas, o que que muda. Muitas vezes muda nada, né? E aí continua-se assim porque não se tem métricas para isso.
Então, assim, quando Exato. eu tive que parar, pegar meu carro e passar em 16 lojas aqui em Vinhedo, procurar aquele componente, não achar, voltar para lá, isso ficou invisível. Não está em nenhum lugar que falou, nossa, o tempo de bloqueio, como você disse aqui, dessa atividade foi maior por causa disso. Ficou Uhum. invisível. Ninguém nem sabe, Sim, né? E como isso, muitas outras coisas. Ah, faz isso, mudanças de prioridade. Faz isso, agora faz aquilo, pô, mas e aí fica mudando isso aí também. Cadê? Se você não tem esse controle das atividades, isso é muito ruim, até pelo envolvimento do time. Agora, Elias, sim. já partindo aqui para nossa parte final, eu deveria até pelo tempo aqui estar encerrando, mas eu quero fazer uma perguntinha que eu acho que ela caiu certinha para a gente finalizar esse fluxo todo. Porque a gente falou do começo, do quanto é importante uma metodologia ágil, né? Como que é a agilidade em si, que não é só uma metodologia, mas uma transformação cultural. A gente falou sobre equipe, né? A importância primeiro sobre a empresa de ter isso, os benefícios, como uma equipe, né, ela consegue essa transformação. Agora tem uma coisa que é muito importante que acontece e é quando as pessoas novas entram num time. A gente acabou de falar que tem um time que não é ágil e aí a gente vai transformar esse time. Agora vamos supor que esse time já é ágil. E agora a gente vai ter que trazer novas pessoas, fazer a onboarding, né, dessas pessoas dentro de um time. E isso é uma coisa que muitas equipes têm dificuldade, né? Porque você Sim, trazer uma sim, pessoa nova para dentro de um time exige um cuidado, exige um tempo, exige uma demanda, exige monitorar aquelas atividades ou minimamente ter um planejamento daquela pessoa lá dentro, né? Como que sim. você vê, né, essa onboard aí para times ágeis de entrar novas pessoas para dentro desse time? Legal. A pergunta eu amo esse tema porque eu sou entusiasta aí de onboardings e desde o começo a gente está falando que a agilidade é um aculturamento, né? Então, o onboarding, ele é parte importante. A gente tem um novo membro entrando, né? Sim, Um novo membro que está entrando e como que a gente insere ele? E tem algumas práticas que são muito relevantes, né, dentro da agilidade. Não é nem dentro da agilidade, mas assim, é uma cultura mais estratégica ali de inserção de pessoas. Então, no onboarding, eu trabalhei, Fábio, desenvolvendo uma ferramenta, na época que eu trabalhava para o PagSeguro e pela Envilha, que era como é que uma pessoa nova no time, ela entra e dentro de um mês ela enxerga, ela consegue ver e participar das coisas ou saber das coisas como se ela já tivesse há 6 meses, por exemplo. Então, a gente chamou de mapa de evolução. Aí vou dar um exemplo. Na primeira semana, a pessoa teria ali algumas missões. Então, as missões era assistir um vídeo. E aí eu tenho aqui exemplos tanto de onboarding de liderança quanto onboarding de times. E aí focando sim. em times. Então, a pessoa teria algumas missões. A missão ali, ela olhar uma documentação do time, uma arquitetura, tal. E dentro dessas missões, ela teria alguns syncs com outros desenvolvedores. Então, eu trabalhei um bom tempo com pair programming também, que é uma prática muito legal que vem do XP. Então, ela faria pair programming com alguns outros desenvolvedores. E o mais legal de tudo é que, por exemplo, vamos supor que há 3 meses o time fez uma entrega muito importante, e aí um dos itens do onboard dele vai ser analisar o code review, a revisão de código ali, daquela grande entrega como parte do mapa de evolução. Então, vamos supor que lá a gente usou um toggle para ligar e desligar uma atividade em produção. Aham. E dentro de um mês, a gente não ia fazer isso de novo. Mas dentro da organização do onboarding, essa missão, eu gosto de pensar numa jornada do tesouro mesmo. Então, imaginar que a pessoa entrou aqui, a primeira semana ela tem alguns caminhos, como se fosse um game mesmo. Eu Sim. sempre sonhei em desenvolver um onboarding parecido com um game, com um RPG ali. Então, Aham. ela vai passando pelas missões ali, sei lá, concluída a missão da primeira semana, assistir o vídeo de arquitetura, consumir esse conteúdo, tal. Na segunda semana, ela tem alguns pairs para fazer. É um pair com esse, assistir uma dinâmica de um time lá, revisar um código, como eu falei, o toggle. Se surgir de novo a necessidade de fazer um toggle, ele já fez uma revisão de código. E o que eu esqueci de falar no começo aqui, sempre que a gente faz onboarding, tem uma prática que é ter um padrinho.
Então, quando eu trabalhava presencial, o meu padrinho, quando eu entrei, me mostrou onde ficava os ambientes, as salas, a sala de reunião, os banheiros, tudo. Não só isso. E aí ele começava a me apoiar. Tem dúvidas sobre metodologia, sobre práticas, sobre processos. Então, o padrinho é aquela pessoa que ia ficar colada nas primeiras semanas. E isso aqui é um mapa de evolução do onboarding, tá, Fábio? É bem Aham. legal. E aí, 4 semanas ele teria, toda semana ele teria os pontos ali. A pessoa não ficaria perdida, porque em um mês ele falaria assim: caramba, eu sei onde eu tô. Ele não ficaria tão perdido assim, porque a gente entra perdido mesmo numa empresa nova. É. E como líder, como liderança, eu gosto de executar o alinhamento de expectativas. Fábio, o que que eu espero de você como um desenvolvedor? Aí eu descrevo o que eu espero e coloco todas as atividades, todas as skills que a gente precisa no time e você se autoavalia. Sei lá, a gente precisa de Java e Golang, ou Golang, por exemplo, de 1 a 5. Você fala, pô, de 1 a 5 a expectativa é que você tenha 4 aqui, porque você é um sênior, por exemplo, um pleno. Aqui você tem 2, então a gente vai criar um plano dentro dos primeiros 3 meses de evolução para que você saia do 2 para o 4. Aham. Então isso a gente chama de alinhamento de expectativas. E não só eu vou dizer o que eu espero de você, como um novo desenvolvedor, mas você vai poder escrever e dizer o que que eu espero de você, Elias, como líder do time. Então são duas práticas. Uma é o mapa de evolução, onde você é como se fosse o mapa do tesouro mesmo, descobrindo junto com o seu padrinho. O outro é um alinhamento de expectativas, para que não só você saiba o que é esperado de você, mas você também coloque para o líder o que você espera dele e alinhe, né? Talvez você espere uma coisa que ele não vai fazer. Então, Sim. falando de onboard e aculturamento, eu diria que essas são duas boas práticas para a gente inserir novas pessoas no time. Inclusive, eu tenho alguns posts no LinkedIn sobre essas práticas. Show de bola. Depois eu vou colocar na descrição desse episódio aqui. E é super importante, Elias. Eu entrei nesse tema. Eu falei, cara, antes de acabar, vamos falar sobre isso, porque entrar novas pessoas, a gente tá falando de time, a gente falou de cultura, a gente falou um pouco de metodologia, né? De tudo isso. Mas entrar pessoas novas para o time parece uma bobagem, mas é super complicado, né? Não só a escolha da pessoa, mas a como essa pessoa vai ser inserida dentro do seu time, né? Como que ela vai conseguir participar? Como que vai haver o que você falou, alinhamento de expectativas, é super importante, né? Em tudo na vida, qualquer Sim, relacionamento que você vai ter, qualquer conexão que você vai fazer, alinhamento de expectativa. O que que você espera de mim? Para a pessoa também não ficar, nossa, mas exato. o meu nível que você falou de programação nessa linguagem é 2, será que o cara espera 20 que eu seja? Não, mas não, eu espero, tá, tudo bem, um Tudo pouco a bem, vamos mais, mas trabalhar. vamos trabalhar, vamos chegar. E ok, isso alivia muito também essa pressão da pessoa quando entra. Eu acho que isso é tudo produtivo para que o time, como você mesmo disse, falou aqui sobre quase 1 hora, estamos falando, agilidade, né? Que tenha essa parte de adaptação, que consiga entregar dentro de um fluxo Sim. completo o melhor para o cliente lá, o melhor tomada de decisão ou melhorar de fato o fluxo, que é o que uma empresa, uma companhia, um projeto tem dentro de si e é super importante. Então, Elias, eu adorei que a gente falou sobre tudo isso. São tantas informações aqui, ó. Meu caderninho tá cheio aqui de coisas, de aprendizado. Eu não tinha te falado, mas eu fico escrevendo porque eu fico anotando Legal. tudo que você fala. Tudo que todo mundo fala aqui, ó. Tem um monte aqui, é um MBA, né? Nesses 120 e poucos, né? Quase 130 episódios aí do Matrizcast. Então, Elias, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu gostaria de dar um espaço para você falar uma mensagem, se você quiser uma mensagem final, e também dizer onde a gente pode te encontrar, redes sociais, se tiver algum projeto, a gente divulga aqui também. Eu coloco sempre na descrição do episódio. O espaço é todo seu, Elias. Legal, obrigado, Fábio. Bom, por fim, eu hoje me considero um entusiasta da agilidade, não da agilidade de palco, mas aquela de resultados. Eu consigo contar muitas coisas de como que a agilidade ela trouxe não só um desenvolvimento pessoal de carreira, mas também trouxe benefícios, né? Então, quando a gente cresce na carreira, a nossa família inteira é beneficiada, né? Então, por fim, se você quer conhecer mais de agilidade, eu tenho LinkedIn, eu faço alguns posts também sobre esses assuntos, sobre estratégia, sobre agilidade. Procura lá, Elias Luz, no LinkedIn. E, e a minha recomendação, se você tem desejo de
migrar para essa área. Agilidade não é uma área que necessita que você venha de algum contexto específico. Então, por exemplo, eu venho de desenvolvimento de software, isso me ajuda muito na hora de trabalhar com times de desenvolvimento, mas também eu tenho referências em agilidade que não vieram de desenvolvimento de software, tá? Então, a minha recomendação é que você busque boas referências e, baseado nessas referências, estude e aplique. Não apenas estude, mas aplique. Com pequenas coisas, você consegue aplicar agilidade com a sua geladeira, com as suas atividades diárias, com os seus post-its ali, com o seu filho, sua família. Você consegue aplicar com as suas tarefas. Eu acabei de mudar de casa, então eu consigo fazer um Kanbanzinho, um quadro com tudo que eu preciso fazer e organizar as prioridades, organizar os bloqueios que eu tenho. Então, comece a experimentar e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa área, por essa disciplina e quem sabe aí futuramente a gente não ser um parceiro também de trabalho em algum lugar. Muito bom, Elias. Muito bacana você falar sobre isso. Agilidade, com certeza, é um tema que vai super crescer, né, no mercado de trabalho. Muitas oportunidades vão surgir. É super importante, né? Por isso que eu tô falando que vai crescer, porque é importante. Vai ter que ser ágil, né? As empresas que não adotarem as metodologias ágeis, a agilidade como cultura, não vai. Vai Sim. chegar uma hora que, né, as outras vão ser muito mais rápidas. Ela vai quebrar. Né? Eu sempre falo que tem uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, nem lembro quem falou, mas a coisa mais fácil para você quebrar uma empresa é você fazer o certo por muito tempo. Ah, não, mas desse jeitinho que eu faço dá certo. Dá, mas vai parar de dar. Então é melhor você se É, reciclar. exato, e até um comentário, né? O movimento que teve de mercado aí de muitos profissionais ágeis que foram demitidos em grandes empresas. Eu tenho lido a reorganização de contratação, porque as coisas não ficaram em pé, sabe? Sim, Então, tem um movimento, sim, de reorganizar, de trazer mais para a estratégia, agilidade. Mas fato é, Fábio, que a agilidade ela não morrerá, porque a agilidade verdadeira mesmo, ela fala de resultados, né? Então, sim. busque boas referências, de novo, busque boas referências e eu tenho certeza que você vai encontrar aí espaço, né, não só para aplicar como um agilista, mas como qualquer outro papel. O Lean, o Kanban nasceu de uma montadora da Toyota, então não é só em desenvolvimento de software que a gente consegue aplicar, mas é em todo tipo de trabalho que a gente consegue aplicar esses princípios, né? Inclusive numa cozinha, numa mudança, né? E numa reforma de Preciso, casa e tudo a gente preciso consegue. aplicar esses métodos aí na minha vida aqui também, pessoal. Elias, é muito bom aprender aqui com você, muito bacana você trazer tudo isso. Então, gostaria de agradecer sua presença, muitíssimo obrigado pela grande aula que você nos deu aqui. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio aqui, falando sobre agilidade, falando sobre tanta coisa importante no mercado de trabalho, para você que está em transição de carreira ou para você aí que está escolhendo qual é o seu futuro profissional. Então, muito obrigado. Não se esqueça que semana que vem temos mais um episódio. Não se esqueça também de nos seguir aqui e avaliar o nosso episódio, o nosso canal, para que a gente cresça como podcast de educação. Então, muito obrigado e obrigado a você também, Elias. Valeu. Valeu, um Tchau, abraço. tchau.